guiada e usada por Deus como sempre você foi. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, tudo bom? Tá todo mundo bem? Vamos fazer uma confissão de fé? Amém. Pega a sua Bíblia, ou então está aí no seu celular. Diz comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Por que eu faço essa confissão, querido? Porque no mundo tem muita coisa dizendo o que a gente é, o que a gente pode, o que a gente tem. Mas como filhos de Deus nós temos e nós podemos e nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Amém? Glória a Jesus! Oh, louvado é o nome do Senhor. Eu já vi muitas orações aqui, vocês foram os que estavam aqui há pouco tempo, né, com o pastor ou professor Hermínio, né, nesse momento ele está como professor, eu vou deixar para orar no final, amém? Só sei que a graça do Senhor, o Espírito Santo vai estar aqui e ele vai me conduzir para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem concorda? É só para a gente dar sequência, né, que eu quero aproveitar tudo. Como é uma aula, né, e vocês estão tendo esse experimento aqui, quem já fez aqui, quem já foi aluno ou ainda vai fazer o segundo ano? Quem é aqui do segundo ano? Vai fazer o segundo? Vai fazer, né? Quem já está inscrito? Oh, glória a Jesus. Quem ainda não fez o rema? Tem alguém aqui? Levante sua mão. Oh, glória a Jesus. Essa palavra vai mudar a sua vida, querido. Essa palavra mudou a minha vida. O rema é um diferencial. Não importa quantos anos a gente tem no evangelho. Eu já era bem velhinha de evangelho. Mas essa palavra mudou. Amém? E realmente é necessário, às vezes, nós sentarmos para aprender a palavra. Porque mesmo você congregando em algum lugar, né? Você sendo dessa igreja ou de outra igreja, o pastor, a liderança, ela não vai conseguir te dar tudo que o material do rema dá em vários domingos. Por quê? Porque um pastor, ele é guiado. Ele precisa alimentar o rebanho dele. Então, a gente vai tocar, quando a gente está na igreja, ministrando, pregando, mas às vezes não vai dar para o pastor. Acontece de pastores fazerem uma sequência. Vamos falar um mês sobre fé. Vamos falar um mês sobre realidade da nova criação. Mas ele está cuidando de um rebanho que está chegando. Então, ele sempre vai receber inspiração diferente. O rema, há uma unção, há uma visão da parte de Deus que você sinta, querido, para aprender. É maravilhoso. Você precisa ter contato com essa palavra. Mas, irmã, eu vou já entrar na nossa matéria, né? Nós estamos numa sala de aula hoje aqui. Por um acaso, né, nós estamos na igreja Verbo da Vida e o pastor desta igreja, ele cedeu este púlpito, né, para a gente fazer esta aula. As aulas vão ser, né, aqui numa sala que a igreja recebe, mas a escola Rema é só porque a igreja Verbo da Vida, ela cede o prédio para essa escola acontecer. Mas a gente está aqui no púlpito da igreja, né, cedido pelo pastor dessa igreja, mas hoje aqui é uma aula. Amém? Vamos entrar. E eu vou falando mais. Então, querido, se você não fez a sua inscrição, você faça. Se Deus te trouxe nesse lugar, não é por acaso. Nada na vida da gente acontece por acaso. E eu te digo isso porque eu e meu marido, a gente passou, acho que 4, 5... Quantos anos para achar o rema? 4 anos. Nós fazíamos teologia. E sabe quando você, como diz o irmão Rego, são o quê? Os 25%, 30% que ele pegou e ele vai explicar. É Bíblia pura. Você vai ver que quando você vai sentar nas cadeiras do rema para aprender, você vai aprender os pormenores da palavra. Então a gente a gente já estava terminando o curso de teologia. Mas algo no nosso coração, aquilo que vocês viram na primeira aula, aquela direção do Espírito que a gente nem sabia ainda o que era. A gente precisa ir para um seminário. E o meu marido ouviu falar do rema. Isso foi o quê? 2004. Ele ouviu no rádio. E só existia ali na Imperador. Mas era a placa da igreja. Parece que a placa do rema tinha caído, tinham tirado, era alguma coisa do tipo. Ele passou e não achou.
Nós só fomos encontrar essa escola 4 anos depois. Quando a gente sentou, a gente chorava de alegria, queridos. Porque verdadeiramente mudou a nossa vida. Para você ter uma ideia, só isso aqui é só um pequeno testemunho só para aguçar você. Nós sempre trabalhamos com empresa, a gente tem uma padaria. Mas quando a gente aceitou Jesus, a gente pensava que para ser humilde, né, diante de Deus, a gente não podia ter dinheiro. Então era tão difícil congregar e você era muito mais ousado quando você não tinha Jesus, porque a gente partia para cima, queria ganhar dinheiro, queria, né, desbravar e fazer o que tinha para fazer, mas aí a gente aceitou Jesus, a gente tinha vergonha de chegar de carro novo na igreja. Uau! Você não está impressionado com isso? Mas aí quando a gente sentou nessas cadeiras, a gente entendeu. É porque minha aula hoje não é vida de prosperidade. Senão eu ia te falar mais disso. Mas quando a gente sentou nessas cadeiras, que a gente entendeu que não é pecado a gente ter dinheiro e que o dinheiro que Deus entrega nas nossas mãos é inclusive para ajudar no reino de Deus. A nossa mentalidade mudou. Às vezes nós estamos no lugar, às vezes nós sabemos da palavra, lemos a palavra, mas nós precisamos, querido, de instrução dentro da palavra, para nos conduzir nessa terra, para ter uma boa jornada, amém? Como eu não vou falar sobre vida de prosperidade, que é uma matéria que eu ensino, eu vou falar sobre a realidade da nova criação, que é maravilhoso. Diga, realidade da nova criação, está falando de mim, amém? Eu coloquei uns slides só para deixar com você, com gostinho, para dizer o que é que você vai ver em 7 aulas. Eu só coloquei por cima, só alguns itens, ainda tem uns pormenores dentro desses itens. Pode passar, meninos. Será que eu vou conseguir ler aí? Pronto, você vai, isso aí, você vai, como você viu, você vai receber um material. Nesse material, né, o professor, ele vai passar por tudo isso aí que você está vendo. Eu coloquei só os títulos, ainda tem os subtítulos. Então, vocês vão ver, ó, por que conhecer a nova realidade? A primeira criação, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado. Onde começou o pecado? As consequências do pecado na vida. O processo da queda do homem. O princípio da legalidade estabelecida por Deus. A redenção do homem. Substituição e identificação. O grande preço da redenção. Morte espiritual de Jesus. Os efeitos da redenção, o novo nascimento, aspectos da redenção, redenção na alma e no corpo, o ministério de Jesus, realidades da nova criação, o amor, realidades de andar por fé, reis, sacerdotes, a realidade do batismo no Espírito Santo, o que é o batismo no Espírito Santo, o que é, né? Redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. Oh, aleluia! A maldição da lei, tríplice, a miséria, a enfermidade e a morte eterna, realidade deles. Digo, uau! Quanta coisa vocês vão poder estudar nessa matéria. E eu vou te dizer, quando o professor entrar fundo nisso aí, meu Deus do céu, você vai sair maravilhado, aula após aula, queridos. Isso aí eu deixei só para deixar esse gostinho mesmo. Eu vou só tocar, não em tudo, não dá, né? Porque 7 aulas nem esgota o assunto, mas eu vou só falar de algumas coisas que eu coloquei nos slides mesmo, com o texto das escrituras para a gente ir um pouquinho mais rápido, para eu aproveitar bem o tempo. Amém? Você pode passar? Pronto. Isso é o texto base da matéria, né? Porque nós vamos falar sobre realidades. Por quê? Porque foram as realidades da nova criação que Jesus conquistou para nós. O texto base da matéria praticamente é esse aí, mas é apenas o texto que começa, né? E aí nós vamos desenvolver, o professor ele vai desenvolver na sala de aula tudo, porque se existe uma nova criação, então existiu uma... Então vamos ler aqui o texto, 1 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que se surgiram coisas novas.
Se eu não me engano, essa versão aqui é a NVI, porque na Bíblia, né, a Almeida, ela tá uma nova criação, né? Aqui é nova criação. E aquela, já foram... Como é que está na Almeida? Nova criatura, é. E aí eu coloquei uma nova criação. Por quê? Porque lá no princípio, Deus fez uma criação. E aqui é que nós vamos desenvolver um pouquinho nessa noite quem é essa nova criação. Que sou eu e você. Mas você sabia que quando eu já era crente, já estava quase terminando teologia, e eu não sabia que dentro dessa realidade da nova criação, prosperidade estava lá como algo que Jesus conquistou na cruz. E prosperidade, nós não estamos falando só apenas de dinheiro. Por exemplo, uma das realidades é que Jesus, quando eu li aqui para vocês naquele item, ele já levou a morte, a miséria e a enfermidade. E quem nunca ouviu alguém dizer que está doente, que é para a glória de Deus? Se você não pensa mais dessa forma, mas você conhece alguém que pensa. Alguém que crê assim. E nós precisamos saber dessas verdades, querido, para a nossa vida e para ajudar quem está perto de nós. Porque eu já vi pessoas morrerem sabendo que tinha... Uma vez eu vi um tio meu, ele morreu, ele tinha câncer no intestino. E aí eu vi uma profetisa que havia profetizado para ele que ele seria curado. E eu vi ela muito confusa, eu não sabia dessa palavra, isso foi no começo da minha fé. E eu vi ela muito perturbada, porque ela sabia que havia uma nota de cura para ele. Mas ela também não sabia que ele podia também não ser curado se ele não cresce naquilo. Por quê? Porque se Deus está dizendo que você já é curado, mas você crê que não vai ser curado, o que é que vai acontecer comigo, com você? Não vamos ser curados. Mas a palavra diz que Jesus já levou sobre si. Minha irmã, mas é um câncer. Mas diante do poder de Deus, todo câncer precisa se derreter. Amém, queridos? Não importa o diagnóstico. Há 5 meses atrás eu recebi um diagnóstico. Maligno. Mas diante do poder de Deus, o que é que tem que acontecer? Tem que cair por terra. A Bíblia vai dizer lá em Efésios que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita onde? Dentro de mim, dentro de você. Uau! Oh, aleluia! Oh, ramanagachorabacase querevrambraca. Então, o que é que eu posso fazer? Eu tenho que crer. Mas não é uma crença aqui. É uma crença no coração. Porque a fé é a fé do coração. Então eu preciso entender, eu preciso aprender, eu preciso que iluminação, por isso que Paulo diz, eu oro para que eles, a iluminação venha, a revelação venha aonde? No homem interior. Que homem é esse? Esse homem da nova realidade. Uma das realidades da nova criação, querido, para nós é cura. Como um dia desse eu estava pregando na igreja, né, que eu sou da equipe, eu estava dizendo, eu sou muito bem experimentada sobre a área financeira. Fé para as finanças, fé como lidar com isso. Então, pressão para mim, a gente passa assim, ó, tem pressão, mas a gente já sabe, porque a gente é comerciante há muitos anos. Então, comerciante vive pela fé, irmão. Você recebe os boletos crendo que vai ter dinheiro para pagar, sim ou não? Quem é assim? Então, a gente já é experimentado nessa área. Então, sobre finanças, experimentada nisso, meu marido, não, a gente tirava de letra. Agora, doença no corpo nunca tinha vindo. Porque o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. A doença é de Deus? Não. Mas eu sou dizimista fiel. E eu ganho dinheiro para a glória de Deus e não fico só no meu bel prazer, não. Eu sou ofertante na obra de Deus. Eu sou guiada pelo Espírito. Se o Espírito manda a gente fazer, a gente faz imediatamente. Sim, mas é aí. E por que a enfermidade veio? E o que isso tem a ver com dizimar, ofertar, congregar e estar na casa do Senhor? Porque você entende que o diabo vai querer te tirar do lugar de
paternidade, de filiação. Ele vai querer que você diga: cadê o teu Deus? Você não é dizimista, você não vive na igreja, você não faz a obra, você não dá aula, isso, aquilo. Aí a minha pergunta foi: e? Dízimo, querido, oferta é uma aliança que você tem com o seu Deus. Porque nós estamos nessa nova realidade, a gente faz o que a Bíblia diz que a gente, como filho, deve fazer. Mas não é nem dever, é aliança. A aliança ainda é superior a gente fazer as coisas por obrigação. Mas o que foi que Jesus disse? Eva, no dia que você receber um diagnóstico, no dia que a pressão vier, no dia que quiserem roubar de você alguma coisa, você vai dizer o quê? O que Jesus disse. Acalma-te, sai daqui. Porque no mundo você vai ter muitas aflições, você vai ter tempestades, mas tenha bom ânimo. Ei, querido, quem nos levanta é essa palavra. É por isso que foi o que eu fiz a confissão no início. Eu sou, eu tenho, eu posso. O que ela diz. Não é o que a voz externa, mas é o que a voz no interior, que foi ministrado no primeiro tempo, vai falar. Porque Deus vai nos guiar pelo Espírito. Depois que toda a confusão, que a gente recebe o diagnóstico de choro, de frustração, de achar que vai morrer, não sabe o que fazer. Depois que tudo isso que está na nossa alma, que se der tempo eu vou tocar um pouquinho nisso. Depois que você termina tudo, como Davi, né? Que quando chegou da batalha, a casa estava destruída, levaram família, levaram crianças, levaram os animais, queimaram tudo. E a Bíblia diz que aqueles valentes de Davi, era homem macho, sim senhor, e eles choraram até não ter mais força. E o choro exagerado deles criou neles um sentimento de raiva e de depressão tão grande que eles queriam matar o líder deles, que era Davi, que eles eram simplesmente fanáticos por Davi. Mas a Bíblia vai dizer lá que Davi, quando não tinha mais força para chorar, ele lembrou de Deus. Oh, aleluia, você tem um pai, querido, eu tenho um pai. Quando as coisas não vão bem, ele ainda continua sendo o nosso pai. O nosso Redentor, aquele que nos guarda, aquele que não dorme, aquele que cura. E sabe o que é que o Espírito vai dizer? Ei, tá tudo bem, isso não é nada demais. Vai só nos lembrar o que nós devemos fazer. Voltar para a posição, enxugar as lágrimas, colocar a frustração debaixo dos pés e dizer: ei, diabo, é você, eu já vi você. A paz me cerca, a cura me cerca. Oh, aleluia. E como eu disse para vocês que sabia lidar muito bem com as finanças, agora eu estou fazendo o quê? Lidando muito bem com a cura. Buscando agora, porque depois de você ser curada, você precisa se manter curado. Então eu não posso brincar. Eu tenho que fazer o quê? O exercício que todo crente deve fazer todos os dias, ao me olhar no espelho, todas as horas, levantar mãos santas ao Senhor e começar a declarar: eu sou uma nova realidade, eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Em mim não há nada maligno, em mim só há células benignas. Oh, aleluia! E aí eu fui para o médico, aí o médico, né, o dermatologista, ele: Eva, tem aqui um sinalzinho, eu vou tirar, vou mandar para ver o que é. Aí eu li até isso quando eu fui dar uma aula demonstrativa. Foi essa semana passada. Aí ele botou lá. Disse lá o meu nome e disse: não é nada demais, é benigno. Porque é isso que eu tenho declarado, queridos. Que tudo em mim é benigno. Que eu faço parte de uma nova criação. Que o Espírito de Deus, que nessa nova realidade Jesus conquistou para mim, cura. E a minha avó vai fazer 100 anos este ano. Aí só foi me desafiar. Senhor, pois então eu vou chegar aos 100 anos, porque geneticamente a família da minha avó e a família do meu avô, eles morrem tarde.
Só que com uma condição, sem Alzheimer, mente perfeita, corpo perfeito, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Ei, querido, nós somos essa criação de Deus. O diabo vai dizer para mim e para você que nós somos pobres, miseráveis e nus. E ele vai usar tudo que tiver ao redor dele. Mas eu e você temos a palavra. Quando mais ninguém estiver lá, querido, naquele dia de treva, sabe aquela noite que parece que o diabo e todos os seus demônios sentaram no teu quarto? Mas o Senhor, sabe foi o que o Senhor disse para mim numa noite como essa? A minha paz te guarda. O perfeito amor lança fora todo medo. Oh, aleluia! Por isso que você tem que fazer o rema, querido. Por isso que você tem que sentar nessas cadeiras. Não trata comum que Deus não trata comum. Você já prestou atenção que você está num sábado sentado nessas cadeiras? Você podia estar em qualquer lugar. Eu moro ali na Vajota, de lá para cá. E se você mora nessas imediações, ou então para vir para cá, todos os restaurantes estão lotados. O shopping vai fechar agora 10 horas. Você podia estar em qualquer lugar. No aniversário, numa festa de família, de amigos. Mas Deus te trouxe aqui. Não deixa 2025 ser comum na tua vida. Se Deus está te chamando para ouvi-lo, e às vezes é ouvir sentado numa cadeira e aprender, não porque você não saiba, mas porque Ele quer revelar, Ele quer iluminar o que você já sabe. Trazer luz para arrumar algumas bagunças que estão aí. Dinheiro é a menor parte. Porque Deus, querido, vai te garantir. Se Deus te trouxe até aqui, como é que Deus não é todo poderoso para te ajudar a pagar uma mensalidade? Vamos passar? Senão eu fico só aqui. Que o fluxo é uma beleza, viu? Por isso que eu preciso dar um nó. Se nós somos a realidade de uma nova criação, então existia uma primeira. Aonde? Lá em Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve. Essa aí foi a criação que Deus começou a fazer. E a Bíblia vai dizer que o homem é a coroa da criação de Deus. Porque aí Deus, Ele não faz esse homem sozinho. Ele não faz esse homem falando. Vamos, deixa eu ler aqui Hebreus 11:3, né? Só para mostrar que a primeira criação, ela foi feita assim, ó, do invisível. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Isso aqui é um modelo que Deus fez para a realidade da nova criação, que somos nós, que fomos resgatados em Cristo, vivermos. Não tem, Eva. Ei, querido. A Bíblia diz que a fé ela não nega os fatos, mas a fé ela não ignora o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que nós vivemos não pelaquilo que nós vemos. Não importa como é que está a sua conta. Não importa como é que os seus sentimentos estão falando ou gritando com você, importa o que a palavra diz. E o que é que a palavra diz? Aí você e eu precisamos saber dessa palavra. E precisamos chamar. Uma das coisas que eu acho muito interessante, meu marido ele faz isso de propósito. Ele fica chamando o valor do faturamento. E todas as vezes, quando ele quer, dobrar, quando ele quer um valor bem alto, aí não é porque você chamou naquele dia que não aconteceu. Presta atenção, você chegou naquela, né? Se manifestou. Se manifestou, você não está chamando? Você crê que as coisas acontecem pelo poder da palavra? Se você crê, querido, você vai fazer. Aí ele vai e chama. Aí ele vai e aumenta o nível. Aí ele vai dobrando. Aí quando é que ele vai parar de chamar aquele outro valor? Estou só dando um exemplo. Quando aquele se manifestar. Quando ele se manifestar, querido, ele vai para outro.
Oh, aleluia. É fácil, não é difícil. É porque a gente quer entender com a nossa cabeça, mas não é com a nossa cabeça, é com o nosso coração. É igual aquelas coisas que pai ensina os filhos. Mamãe, mas por quê? Mamãe, mas por quê? Você tenta explicar porque ele é uma criança, não consegue entender. Aí você diz, meu amor, é assim. Você não está entendendo, mas faz o que eu estou dizendo que está certo. Então, às vezes, querido, com a sua mente você não vai entender. Mas a Bíblia diz que você fala aquilo que está no teu coração e vai acontecer. Amém? Vamos passar? E Deus criou o homem. É só para você saber que Deus criou o homem. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Gênesis 1, 26. Aqui foi a criação do homem. E essa palavra imagem quer dizer formato, réplica, traço de família. Para deixar claro que Deus fez Adão dele mesmo. Adão era uma réplica. Nós vamos saber aonde Adão era essa réplica. Onde Adão era desse formato. Esse traço de família de Deus. Nós vamos ver lá em Lucas, eu botei só esse texto bem pequenininho da genealogia, quando é lá no final ele vai dizer, Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, Adão era filho de Deus, nasceu perfeito. Deus quis o homem, Deus formou o homem, essa era a primeira criação. E Deus não criou primeiro o homem, porque primeiro ele foi criar tudo para esse homem viver. Ele foi criar um lugar belo. Ele foi criar um lugar sem prejuízo. Você está entendendo o que é que eu estou falando? Que Jesus foi resgatar isso que Deus fez para Adão. Então, para nós é para vivermos assim. Mesmo no meio de lutas, mesmo no meio de provação, mesmo no meio de tempestade. Mas Jesus conquistou esse lugar para nós. Amém? E por que a gente não vive naquele paraíso do Éden? Hoje o Éden é dentro de nós. Somos nós que trazemos o Éden para se manifestar diante de nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que o príncipe deste mundo, que é Satanás, ainda está. Mas ele já foi vencido. Só se está esperando uma escatologia terminar para ele ser completamente julgado e ir para o lugar que ele foi destinado. Amém, queridos? Pode passar. Ainda dá tempo de falar. Então, se Adão era uma espécie, uma réplica, um traço de família de Deus, onde era que esse homem foi formado? Porque Deus não tem corpo. Deus é espírito. Então, onde era a imagem e semelhança de Adão? Diga, no Espírito. Então, lá em João 4:24, Jesus vai falar isso. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, onde nós fomos recriados? Você consegue me dizer? No Espírito. Por isso que o professor Hermínio estava dizendo que nós somos guiados no... Por quê? Porque Deus vai falar no nosso espírito. Quem é que vai falar no nosso espírito? Deus na pessoa do Espírito Santo. Você lembra que lá a Bíblia diz que o Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus e fala para nós. Isso foi o que ele, eu não sei se ele falou esse texto, eu cheguei depois, mas é assim. Por isso que hoje nós ouvimos, não é aqui. É possível, vocês vão ver uma matéria chamada As Manifestações do Espírito, que é possível você ouvir a voz do Espírito auditivamente. Mas isso é bem difícil. A nossa realidade é ouvirmos o Senhor dentro de nós. Por isso ele estava instruindo, orar em outras línguas, ter tempo com o Senhor, ter tempo com a palavra. Quando nós sentamos para ler as Escrituras, ela vai se abrir diante de nós. Esse livro é espiritual e vivo. Você pode ter lido 1000 vezes um texto.
Quando Deus quer falar com você naquele texto, aquele texto ganha vida. Você sabe porque sabe, Ele está aqui. Entende? E aí você pode seguir seguro nisso, porque é o teu espírito testificando. Amém? Então é no espírito que Adão e Jesus veio resgatar isso. É por isso que ele diz. Pode passar? Pois somos feituras deles, criadas em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Deus já havia preparado tudo isso para nós. Pode passar. Desde a eternidade, querido. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como é que você vê o reino de Deus? Diga, nascendo de novo. Se alguém não nascer de novo, pode chamar o nome de Jesus. Pode gritar pelo sangue de Jesus. Sabe para que é que o nome de Jesus vai valer para uma pessoa que não tem aliança com Deus? Salvação. Porque a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Expulsar um demônio? Não vai conseguir. Você entende? Porque isso é para filhos de Deus. Existe uma autoridade concedida a nós, porque o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Quando você anda em fé, o Espírito Santo pega junto conosco. Quando você impõe as mãos sobre um enfermo e ora por cura, não é você que está curando. É o poder de Deus que habita em você, que vai pegar junto com a tua fé, porque Ele precisa de alguém nessa terra para que imponha as mãos. Oh, aleluia! Você não é pouca coisa não, irmão. Nunca foi bichinho de Jacó. Nunca foi aquilo que uma mãe ou um pai ou um professor, alguém disse que era burro, que era isso, que era aquilo, que não ia sair desse lugar. Ei, querido, na realidade da nova criação, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos uma réplica. Oh, aleluia! Nós somos tudo aquilo que Ele diz que nós somos. Amém? Pode passar, que eu quero andar mais um pouquinho. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela... Onde foi que nós fomos? Por quem nós fomos gerados? Diga, pela palavra. Pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago 1,18. Pode passar. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1,23. Então, querido, essa semente que está em nós, que fomos regenerados, que fomos tirados do império das trevas e indo para o lugar da luz, não foi pela semente corruptível, não. Não foi pelo nosso pai, pela nossa mãe. Foi pelo sangue, foi pelo justo que morreu para nos dar essa vida. Você pode ter tido a melhor vida, ter nascido no melhor lugar de Fortaleza, ter estudado nos melhores colégios, isso não compra a tua salvação. A minha salvação e a tua salvação, quem comprou foi Jesus. Se entregando como justo para pegar de volta essa nova realidade, que nele tem um pacote. Não é só salvação. Salvação eterna é uma bênção. É o melhor presente, é a melhor riqueza, é a maior riqueza. É melhor ser miserável e salvo ou ser rico sem salvação? Claro que era bom ser miserável e salvo. É melhor morar debaixo de uma ponte e você ter a vida eterna, como lembra de lá Lázaro, que lambia as feridas lá. Ei, querido, mas nessa nova realidade que Lázaro não estava, mas nós estamos, a gente não precisa morar debaixo da ponte, não. A gente pode ter vida eterna e viver bem nessa terra. Nem todo mundo vai ter o iate, nem todo mundo vai ter um avião, nem todo mundo vai ser milionário, mas você não precisa. Tem que ser você aquele que vai pedir esmola? O que vai ficar sem pagar as contas? Não, porque Deus não faz acepção de pessoas. Diga, eu não. Eu não.
Amém. Vai dar e vai sobrar. Vai sobrar, querida, é você que tem que chamar. Ei, a gente sabe qual é a moda, né? Mais o povo te assaltar no sinal. Agora não como é? Crime cibernético. Vou contar meu marido de novo, né? Meu marido caiu no golpe. Bote o seu, pensava que era gerente do banco. Bote sua digital, e ele botou a digital. Bote a sua face, botou a sua face. Raspar algumas contas. Não é ruim? É. Quando ele foi para a delegacia, que a gente nem sabia que tem uma delegacia hoje aqui em Fortaleza, ali no bairro de Fátima, só para crime cibernético. Aí a delegada que estava fazendo lá, né, ela dizendo, não, nós já temos uma delegacia, inclusive o juiz que julga essas causas, ele mesmo foi enganado. Aí ela disse, olha, um rapaz veio aqui, é mestre, né, formado, era um mestre. E ele foi enganado. Aí eu também sou mestre, eu sou formado, tenho mestrado. Você entende? Porque a lábia, o diabo sabe. Mas eu e você, e aí, Eva, o que foi que você fez? O que foi que eu fiz? Eu fiz aquilo natural, né? Dizer para os bancos que a gente foi, isso, aquilo, você faz a sua parte. E também eu ia pedir de Deus, foi Deus? Não, querido, lembra? Todas as vezes que há um embate nessa vida, uma tempestade, uma tribulação, lembra que não é Deus que está fazendo conosco. E nem vale aquela pergunta, porque às vezes, quem foi que foi distraído? Não foi meu marido? Foi. Não prestou atenção, às vezes é inocente, é enganado, a gente é tão bom, né? Assim, como crente, a gente acredita, confia em todo mundo, que ele acreditou. Só que, o que acontece? Nós temos um reino espiritual que é mais real do que eu olhando aqui para você. Amém. No dia que roubaram o carro nosso, quando eu fazia a autoridade do crente, eu digo, ei, diabo, solte o nosso carro, esse carro é nosso. Me lembrei. Menino, esse dinheiro é nosso, não é do diabo, não. Ele está usando da mesma forma que Deus quer usar os filhos dele, que somos nós, o diabo também. Lembra que até o Hermínio falou aqui do carro lá, que você fazia, né, provação? Estou usando a metáfora para outra coisa, e isso foi real. Pai, em nome de Jesus. Primeiro eu fui lidar, né, com o reino das trevas, foi você, Satanás, você agora. E não é pessoas, né, porque a pessoa pensa, é o povo falando tudo errado, a pessoa, né, sabe logo que é assim. Não, é um povo inteligente, querido. É gente estudada fazendo isso. Então, queridos, tenham cuidados, viu? Quando ligarem dizendo que é um irmão, que é isso, que estão pedindo, que é o banco, verifique se realmente é. Liga no outro telefone, porque eles estão fazendo isso. Mas voltando só para isso. Vai voltar. Em nome de Jesus. Eu não fico perguntando quem é que vai dar de volta. Eu não fico perguntando como é que vai ser. Mas deixa eu dizer para você que não dá tempo de terminar a história toda. Você acredita que voltou? Você acredita mesmo? 2 vezes mais. Porque tem poder na sua e na minha boca. O reino espiritual, ele precisa obedecer. O inimigo, a Bíblia diz que ele está debaixo dos meus e dos seus pés. O problema é que quando acontecem essas coisas conosco, seja nas finanças, seja na enfermidade, é porque ele conta com isso. Que a gente mude o percurso, que a gente vá culpar a Deus. De novo, né? E principalmente quem é dizimista, ele vai sempre querer tocar nisso. Você vive na igreja, você é uma bênção na igreja. Querido, nós estamos nessa terra. Jesus, ele falou, livra-nos do mal. Ei, querido, nós temos anjos que não é porque você cresceu que o seu anjo d'água. Lembra quando você estava lá naquela igreja que você orava pelo seu anjo? Não, agora você não precisa orar pelo seu anjo, não. Porque a Bíblia diz que é Deus que dá ordem aos anjos a nosso respeito. Mas você tem esse entendimento, você pelo menos diz, Pai, obrigada, porque você vai acampar os seus anjos ao meu redor. Porque a Bíblia diz que eles são valorosos em poder.
Quando o seu carro vai passando e o outro passou na sua frente, quem te livrou ali foi um anjo. Só porque eles não querem glória para eles não vão se revelar na sua frente nem na minha frente. Você já teve a experiência que você vai descendo a escada e você sabe que alguém te segurou, que você ia se esborrachar lá embaixo? Ninguém te disse que era um anjo. Ele não vai se revelar porque ele não pode ser adorado. Mas são os anjos do Senhor me guardando e te guardando. Deus libera poder para eles, querido. Ei, nós temos a ajuda do céu. Nós não estamos aqui no meio do povo como se fosse igual, todo mundo. Qualquer um entra no elevador, é igual, é comum. Dentro do nosso espírito, não. Nós somos uma nova realidade. A pergunta que não quer calar, você crê? Se você crê, querido, nós podemos fazer coisas extraordinárias. Nós temos o céu e isso basta, ok? Se morrermos hoje, seja do que for, ter a vida eterna é a coisa mais preciosa. Não é ter uma conta cheia de dinheiro. Mas a realidade da nova criação, ela traz um pacote de andar nesta terra, não querendo se suicidar. Não querendo que Jesus volte logo. Jesus, que eu não estou aguentando isso não. Existe uma realidade dentro dessa nova realidade, da nova criação, que a gente precisa desfrutar dela, querido. Amém? A gente não fica barganhando com Deus e a gente não fica dizendo, Deus, por que você não fez? Senhor, faz isso em nome de Jesus. Não. A Bíblia diz que a Deus nós rendemos toda a honra e toda a glória. A Deus nós levantamos nossas mãos santas. Um louvor sai da nossa boca constantemente. Nós fazemos oração ao nosso Pai. Rendemos graça em nome de Jesus. Agora, com o inimigo e seus demônios, a Bíblia diz, Jesus nos instruiu para fazer, falar. Com as circunstâncias, somos nós que temos que falar com ela. Amém, querido? Não é Deus. Deus faz isso por mim. Deus disse, não, você tem autoridade para fazer isso aí. Agora mesmo. Você sabe. Ah, meu filho está nas drogas, meu parente, meu não sei o quê. Ei, querida, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer. O que é que eu tenho que fazer? Só me colocar na brecha. Senhor, eu não tive filhos para condenação, eu não tive filhos para vergonha. Em nome de Jesus, o fulano vai voltar para sua casa, o marido vai voltar. Não é essa a condição. Não vai morrer assim, não vai terminar assim, vai terminar do jeito que a palavra diz. Eu não solto a mão. Se eu vi uma ambulância, uma pessoa estendida no chão, querido, eu vou passando no meu carro, eu não vou parar, ele está sendo atendido, mas eu tenho uma palavra que aqueles médicos, às vezes, que não são crentes, não têm. Eu digo, se não for crente, se não chegou o momento, na verdade, eu nem digo assim, eu digo logo assim, ó, eu libero vida nesse corpo, não vai morrer em nome de Jesus. Consciência da autoridade que carrega no nome de Jesus. Mas a pessoa está ali só no soprinho para morrer. Sim, mas é isso que Deus quer da minha parte, a não ser que a família queira. Às vezes a pessoa liga para mim, olha, fulano já é um senhorzinho, a minha avó, tá, agora vai fazer 100 anos, né? E ela começou com Alzheimer, não sei o quê. É para orar o quê? É para orar para ela viver ou para orar para deixar ela partir em paz? Porque, querido, ser cristão, a gente precisa fazer as coisas com consciência. Não, a gente não está preparado e tal, então vocês querem que ela viva, né? Tá bom, então vamos orar assim. Ficou escandalizado? Não, né? Porque a gente precisa saber, a Bíblia nos ensina como orar. Amém? Dá falta 6 minutos, deixa eu ver se eu ler aqui mais uma coisinha. Pode passar, irmão. A natureza tríplice do homem. Por quê? Porque Adão foi feito a mesma réplica de Deus no Espírito, viu? Mas nós, quando fomos criados, e Adão perdeu tudo aquilo, o professor da realidade de nova criação, quando vocês forem lá, ele vai explicar tudo isso.
como Adão perdeu, o pecado, como esse pecado entrou. Eu até fiz, mas não vai dar, né? Que a professora fica fluindo e acabou que eu não vou fazer, dar exatamente o que eu coloquei nos slides. Mas nós temos uma natureza tríplice do homem. Não é como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eles são um, né? Eles são um, são 3 em 1. Mas o homem é tríplice. Nós temos o quê? Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. O que é que ele está dizendo? Que não é porque eu sou um com Deus no espírito que Deus não se importe com a minha alma e com o meu corpo. Ele está dizendo que quando Jesus voltar, ou quando nós formos nos apresentar diante do Senhor naquele último dia, Ele vai esperar isso. Então é importante o que você faz com a sua alma e com o seu corpo. E como eu te disse, você já sabe, a Bíblia também vai nos ensinar como viver nessa terra. A gente cuida do espírito, mas também existe uma parte que nós devemos cuidar: nosso corpo e nossa alma. Porque se você não cuidar da sua alma, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai lutar contra você, o homem espiritual. Porque a nossa alma, que é a sede dos sentimentos, da razão, do intelecto, muitas vezes ela não é para ser a nossa inimiga. Mas a Bíblia vai dizer que nós somos salvos, mas a nossa alma, a gente ganha ela todo dia. Então, muitas vezes, os fracassos que temos como cristão nem é o diabo. É a nossa alma nos boicotando. Você entende, querido? É aquele sofisma, aquelas crenças: eu não posso, eu não tenho, não vai dar certo, eu não consigo avançar, Deus tem a promessa, mas ainda não aconteceu. Fazendo o que o professor antes falou, né? Fazendo prova. Por quê? Porque a alma está dizendo: você vai morrer. Esse diagnóstico aí, ele vai te matar. Não, essa empresa aí está vendo que tu não vai conseguir. Está vendo não como é o Brasil? Tu não está vendo não a crise que está se instalando? Não vai dar certo. Não vai. Então, o que é que você precisa fazer com a sua alma? Renovar ela pela palavra de Deus. Como é que você faz isso? Você vai vir. Quem já fez o rema já sabe como fazer. Já sabe porque, querido, uma vez que nós saímos daqui, existe o Alumni. Se inscreve no Alumni, faz o Alumni. Você precisa ouvir. A gente dá aula e a gente fica ouvindo os outros professores, os outros irmãos, lendo uma montoeira de livro. Para quê? Para que essa palavra, esse conhecimento fique impregnado no nosso coração. Quando chegou o diagnóstico para mim, o que foi que eu fui ver? Não fui ler sobre prosperidade. Fui ler sobre cura. Onde você precisa se alimentar, querido, você vai gastar um pouco mais de tempo. Se precisa tua cesárea, aí é que você, como disse o professor anterior, é melhor deixar de ver a série para poder gastar um tempo com a palavra. Ser cristão, irmãos, ainda é do mesmo jeito. Lá de antigamente, jejuar não saiu de moda. Pode parecer que saiu, mas jejuar de vez em quando não vai mudar Deus, mas vai quebrar a sua carne. Você vai dizer para ela: você não quer orar, mas você vai orar. Você toma aqueles remédios amargos quando o médico manda, porque você quer? Não, porque você não quer morrer. Então, como é que nós obedecemos o médico? Porque nós reconhecemos uma autoridade ali, e muitas vezes nós não queremos a palavra. Não tem. É por isso que nós usamos de recurso. O recurso da música. Cantar uma música, às vezes, não é adoração a Deus. A adoração é mais do que isso. Mas você ouvir uma música junto com a tua oração vai quebrantar a tua alma. Pode passar só mais um? Provérbios 20, 22. O espírito do homem, o coração do homem interior.
O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o íntimo, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que seja fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior. Efésios 3:2, Provérbios 20:27. Isso para dizer que onde Deus vai nos encontrar é no nosso espírito. Mas eu quero botar mais um aí só para falar um pouquinho da alma, que é Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha que coisa forte. Olha que texto rico, irmão. Na teologia, eles têm lá 2 vertentes. Eles chamam de tricotomia e dicotomia. Dicotomia, ele faz essa separação de alma e espírito. Na tricotomia, é tudo junto. Não, na tricotomia, eles separam alma, corpo e espírito. Na dicotomia, eles consideram que a alma e o espírito é uma coisa só. Só que Hebreus está dizendo que não é assim. O que é que ele está dizendo? Vamos ler de novo? Agora, sabendo dessa informação, quem não sabia. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Viva e eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Eu não vou nem entrar nesses pormenores do grego agora, que nem dá tempo, tá bom? Porque tem uma riqueza enorme. Ao ponto de dividir o quê? A alma e... Então, esta palavra, ela divide. É porque a alma e o espírito estão tão ligados que é quando o espírito fala dentro do seu espírito e você pensa que é seu pensamento. Quem já pensou isso? Você diz, eu sei porque sei, mas eu estou em dúvida. Você está em dúvida porque você ainda não está experimentado a discernir o que está dentro do teu espírito. Porque é como um treino. Chega uma palavra, chega um momento que você está aqui, ó. Está lá 1 hora, meia hora, às vezes até menos do que isso, solta uma palavra dentro de você. Só que você acha que aquilo é coisa da tua mente. Mas você não está falando em línguas? E quando nós falamos em mistérios, nós não falamos com o Pai? Só que você entende que a alma e o espírito, eles estão ligados, querido. E eles só podem ser separados por esta palavra. Aleluia. Então é tão junto que o prejuízo que você ou eu tenha, como foi esse caso, né? Vou expor aqui o meu my husband, né? Porque é de casa, né? Ele não discerniu que aquilo era uma fraude. Por quê? Porque ele estava fazendo isso no trânsito, me tirando de um exame, e eu vendo aquilo. E eu também tinha feito o exame, eu estava achando estranho, mas não discerni. Quando estamos sem entendimento, quando estamos distraídos, por isso que a Bíblia diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo está ao derredor, rugindo como leão, esperando o quê? Uma oportunidade, uma brecha. Não precisa ser uma janela, não. É só uma distração. Você entende? Mas a Bíblia está dizendo que é possível, totalmente possível, e a Bíblia não mente. Isso é tão forte, querido, que o que é que acontece? Existem 2 vertentes que pensam que é uma coisa só. Você vai ver alguns pregadores ministrando que é uma coisa só. Mas a Bíblia está dizendo que ela separa a ponto de discernir os pensamentos e a voz do coração. Você vai estar tão treinado com o Senhor que você sabe, foi o Senhor que disse. Sabe quando você tem que comprar? Sabe quando você tem que entrar ou não naquela sociedade? Sabe aquela pressão que o professor Hermínio falou? Que ele disse, é esse prédio ou não? Mas a oportunidade está ali. Meu marido ia fazer uma sociedade que Deus falou com ele. Ele disse, ele tremeu. Não faça. Ele ouviu aonde? No espírito. Foi tão real, querido, que ele tomou um susto. Porque ele estava ligado. Se não tivesse, a oportunidade estava ali e ia fazer.
Amém? Você foi abençoado? Amém. Eu ainda tinha mais algumas coisas para falar, que era sobre o pecado. Pode só passar assim, só para eles verem. Corpo humano. É onde o pecado começou. Mas deixa eu só ler isso, ó. O pecado começou no coração de Lúcifer e não com o ato de Adão. Mas o professor de realidades da nova criação vai explicar isso para você. Pode passar? Aí são os textos, dizendo lá de Jeremias. Pode passar? Só são textos agora, né? Deixa eu só ler isso aqui, ó. Jó, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós. Ambos. Lembra da luta de Jó? Que ele disse que era ele Deus. Que ele estava naquele negócio ali porque Deus colocou ele. Não foi? Bendito seja o nome do Senhor, Deus me deu, Deus tomou, né? Só que não é assim, você vai aprender isso em caráter de Deus. Não foi Deus que tomou, foi Deus que deu. Aí Jó chega aqui e diz assim, verdade, como é que eu vou ganhar de Deus? Quem é que vai julgar a minha causa se Deus é Deus? Mas a Bíblia diz que ele está sentado ao lado de Deus. Ele é o advogado. A Bíblia diz que ele intercede de dia e de noite. Anjos nenhum nunca sentou à direita de Deus. Na verdade, homem nenhum nunca entrou no céu. Por isso que o Salmo diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Para que entre o rei. Aí no céu eles perguntam, quem é o rei da glória? Oh, aleluia! É o Senhor glorioso. Ele é o rei da glória. E ele entrou, querido, para que eu e você tenhamos acesso livres ao Pai. E que a gente pode hoje entrar sem culpa, sem condenação, esperando misericórdia para a ocasião oportuna. Oh, aleluia. Você fica feliz? Fica de pé. Oh, Pai, eu te louvo pelos esses alunos. Eu te louvo por cada um que está nesse lugar. Eu te louvo pelos alunos que vão começar esse ano, Pai. Você vai surpreendê-los porque você é um bom Pai. Eu te louvo por essas pessoas novas que chegaram neste lugar com esse desejo, com esse convite, Senhor. Eu sei que coisas novas estão para chegar, Senhor. Eu te louvo por essa nova estação. Eu te louvo por esse rema aldeota. Será um sucesso. Toda a provisão, Pai. Todo o acesso, toda a oportunidade chegando para esse lugar. Obrigado porque você vai selecionar, Pai, cada professor para esse lugar, para essa turma. Aquela conexão divina, Senhor. Serão dias extraordinários nessa sala de aula. Eles vão sair, Senhor, e vão chegar a cada aula com testemunhos para a glória do teu nome. Para todos esses, Pai, que estão aqui nessa noite, eu te louvo pela sua poderosa mão. A sua mão que não está encolhida, mas está estendida. Eles não vão ser abençoados, eles já foram abençoados. Eles não têm sorte, eles têm toda a sorte de bênção que o Senhor já conquistou para ele na realidade da nova criação, Pai. Eu te louvo porque aqueles que estão precisando de favor diante dos homens, portas abertas, Senhor. Aqueles que precisam pagar coisas, aqueles que precisam de dívidas perdoadas. Você é um Deus que sabe como fazer. Você é um Senhor, Pai, que dá ordem aos seus anjos a nosso favor. Nós te louvamos, te agradecemos por esse momento. Honra a vida de cada um, Pai. A palavra diz que aqueles que me buscam me acham. Que o Senhor é aquele que galardoa, Pai. Eu sei que todos esses que vieram aqui neste sábado, haverá da sua parte um galardão, Pai. Comprova a tua palavra com sinais. Nessa semana, nos próximos dias, Pai, nessa próxima estação, um 2025 abençoado. E eu digo para a enfermidade, caia em nome de Jesus. Eu declaro corpos sarados e curados para os que estão nessa sala, para os familiares, para pessoas que estão ao nosso redor, Pai, que conhecemos e estão passando por algum sofrimento. Nós declaramos
cura no nome de Jesus. Eu declaro prosperidade no meio do teu povo. Finanças, eu chamo dinheiro dos 4 cantos dessa terra. A riqueza dos ímpios, Senhor, chegando na mão do justo. Em nome de Jesus, o justo governando nessa nação. Para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, Pai. Nós te louvamos e te engrandecemos. Nos leva em paz. Livre de todo assalto, livre de toda bala perdida, Senhor. Livre de todo o mal, Senhor, que guarda a nossa vida e as nossas casas. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, viu, diretor? Obrigada, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, sente só um minuto, já vou liberar vocês, tá certo? Se você quiser informações também sobre a escola e sobre matrícula, nossa equipe tá ali. Lembrando que só hoje eu consigo esse desconto de 15%. A partir de amanhã, você ainda tem 10% de desconto na matrícula. O Rema é uma escola da fé. Pastor, não tenho dinheiro da matrícula. Fé tem ações correspondentes. Fé é cantar parabéns sem bolo. Como é que é isso, pastor? Você começa a cantar o parabéns e o bolo aparece. Isso é fé. Pastor, não tenho dinheiro. Não paga para você pegar a sua ficha e preencher. Pela fé que o dinheiro vai chegar. Você está comigo? Amém? Se você não tem fé nem para preencher a ficha, irmão, então tá complicado. Mas você está no lugar certo. Essa é a escola da fé. Diga assim, a imersão Rema acabou. Diga, mas eu tenho uma notícia boa para vocês. Anote aí na sua agenda, dia 22 de fevereiro vai ter mais um Imersão Rema. Amém? Olha aí, nós vamos ter 2 aulas maravilhosas. Você conhece esse rapaz? Pastor Felipe vai estar ensinando fruto do Espírito, tá certo? E mais outra aula teremos, família cristã com o nosso pastor Ricardo Arruda. Então é para a família toda, porque nós entendemos que quando a família vai bem, tem gente que ainda não conhece, mas eu vou dizer de novo, quando a família vai bem, então a gente tem que investir na família. E essa matéria, família cristã, é uma matéria extraordinária. Amém? E fruto do Espírito é uma matéria que vai te ajudar a potencializar os seus relacionamentos. Amém? Então você não pode perder dia 22. Acompanhe aí nas nossas redes sociais, nos stories. Eu quero agradecer de coração para você que veio para essa imersão. E eu te peço, volte dia 22. Porque vai ser ainda melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. Que Deus abençoe vocês. Que dê um final de semana maravilhoso. Que amanhã você esteja na sua igreja, congregando com o seu pastor, na sua igreja local, servindo ao Senhor com alegria e cumprindo o propósito de Deus. E até